Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. É uma alegria estar aqui com você nessa sintonia. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e todas as semanas estou aqui para a gente bater um papo, ter uma reflexão, um olhar de inclusão e juntos podermos refletir, ampliar um pouco mais a nossa consciência em relação a nós enquanto seres humanos, ao nosso desenvolvimento emocional, espiritual, sistêmico, familiar. E nós estamos aqui numa minissérie trazendo algumas informações sobre a nossa estrutura, conectados com a nossa família, com o nosso sistema familiar. Eu estou trazendo conteúdos, informações, trazendo reflexões com base na filosofia da constelação familiar, que é um método, que é uma ferramenta descoberta pelo alemão Bert Hellinger e que tem um propósito não de trazer resolução de conflitos, não de mudar situações ou acontecimentos no sistema familiar. A constelação familiar, ela nos traz um despertar de uma nova consciência, aonde quando nós olhamos para a nossa estrutura base, a nossa família, o nosso sistema familiar, começando pelos nossos pais, como sendo um portal que nos trouxeram para vir aqui para a vida, os nossos avós, o portal dos nossos pais, os nossos bisavós, o portal dos nossos avós, e assim a gente pode olhar atrás de nós um portal de ancestrais maravilhosos, e cada um com seu tempo, com a sua história, tiveram as suas dores, os seus aprendizados, o seu processo de evolução, de transformação, de lutas, batalhas, vitórias e conquistas. E quando a gente olha para essa estrutura básica, não é para a gente falar de dor, de dificuldades, mas é para a gente ter uma base de olharmos para o momento presente e o que está disponível aqui na palma das nossas mãos para a gente poder caminhar, para a gente poder expandir. Nós somos o sonho daqueles que vieram antes. Um dia você e eu fomos apenas o pensamento dos nossos pais e estamos nós aqui materializados. Os nossos filhos, quem já tem filhos, um dia foram nosso pensamento, ter um filho, formar uma família. Faz parte da espécie humana a vontade e a evolução natural, assim como nós temos na natureza, plantas, minerais, vegetais, tudo tem uma escala de evolução. E hoje eu quero trazer aqui para vocês uma reflexão que essa filosofia ela não trouxe para nós algo para a gente poder olhar, escarafunchar, bisbilhotar, muito pelo contrário, é para a gente ter uma base e a gente caminhar, ter liberdade, ter ação. Então, o trabalho da constelação familiar, essa filosofia, é um trabalho muito sério e todas as pessoas que começam a adentrar, que vão iniciar essa jornada, o primeiro passo é a pessoa se trabalhar, ela entrar em contato com a sua história, com o seu sistema, com os rastros fenomenológicos e a força do fluir que cada um traz. E esse entrar em contato não é a gente ir lá, olhar para a dor, olhar para o medo, não é uma sessão de descarrego emocional, mental. Pelo contrário, não se trata de entender, se trata de sentir. E eu quero trazer 3 bases fundamentais do trabalho de constelação que o Bert Hellinger deixou como legado e faz parte de profissionais sérios, de instituições sérias que trabalham e levam essa técnica, essa ferramenta a serviço da vida. A primeira base, de um constelador e da filosofia da constelação familiar é o não julgar. E por que o não julgar? Porque quando eu olho para uma pessoa, quando eu olho para uma situação, quando eu olho para um fato e eu julgo, eu me coloco num lugar de Deus, num lugar arrogante de achar que a solução tinha que ser X, Y, Z.
E eu sou apenas um ser humano, você é apenas um ser humano e qualquer outra pessoa que lide com isso também é. Porém, quando eu tenho a capacidade de olhar, suportar a dor e o que quer que tenha acontecido com o outro, respeitando o destino e as conexões dele, a gente entra numa outra estrutura, que é a segunda base, é o amor. O amor como ele é e como ele pode ser. O Bert descobriu que a maioria das dificuldades, das questões, dos sintomas que nós trazemos dentro da nossa vida, das nossas relações, os padrões que estão conectados, que tem a ver com a nossa família, com o nosso sistema familiar, tem a ver com o amor. E ele trouxe a simples reflexão, o amor adoecido. E através da constelação a gente olha, o amor que adoece é o mesmo que é capaz de curar. Então não se trata de entender, de buscar informações, pelo contrário, se trata de sentir. E dentro de uma dinâmica de constelação, muitas vezes não se tem um entendimento racional, se trabalha no campo fenomenológico, ou seja, na parte das memórias, desse sentir. O nosso corpo ele tem uma alta tecnologia que a nossa mente muitas vezes mente e nós não conseguimos decodificar ou entender. Terceira base estrutural da constelação, coragem. Coragem de olhar, respeitar, seja qual for o que tem acontecido. Primeiro, dentro do meu sistema, dentro da minha família, dentro dessas influências transgeracionais, olhar, ter a coragem de olhar, respeitar e se empoderar e trazer. Eu vou fazer algo bom. Aconteceram injustiças, aconteceram lutas. O que eu posso fazer como algo bom para seguir a vida, para fluir? Primeiro, que é buscar informação, buscar orientação. O que diferencia uma pessoa ignorante de uma pessoa sábia? Qual é o caminho do meio? Será que é o conhecimento? Só que um conhecimento sem prática é igual um livro fechado sem conexão. Agora, o conhecimento com prática, ele é um conhecimento fluido, nutritivo, que nos envolve, que nos floresce, ok? Então, muitas vezes, às vezes eu falo aqui para os meus alunos, né? Não adianta, quando você chega num restaurante, se você lê todo o cardápio, vai saciar a sua fome ler o cardápio? Não, mas às vezes numa entradinha que se antes do prato principal vem algo, um pãozinho, você já saboreia aquilo, já te dá uma sensação de nutrição, de bem-estar. Então, entrando mais um pouquinho nesse conhecimento do Bert Hellinger, não é o muito que sacia, e sim o essencial. E nós só temos força de ação, agora trazendo um olhar mais abrangente para essa filosofia, para a gente poder aplicar na nossa vida. Nós só temos força de ação quando a gente olha a realidade como ela é. Aqui, na nossa história, no Brasil, nós temos aqui, atrás de cada um de nós, nós temos portugueses, índios, alemães, africanos, asiáticos, franceses, portugueses, enfim, nós temos uma miscigenação tão especial dentro de nós e cada um tem a sua história. O que dentro de uma dinâmica de constelação muitas vezes é visto, às vezes padrões que a pessoa ela não consegue, por exemplo, caminhar na vida, nada acontece, nada flui, ela não consegue se desenvolver profissionalmente, ela não tem prosperidade. E aí, quando a gente vai abrir uma dinâmica de constelação, a gente vai ver que por lealdade a esse sistema, ela está conectada
a uma situação impactante. Então, pode ser uma situação dos avós que no período da guerra vieram para o Brasil e sofreram estiagem, tiveram que guardar, condicionar vários alimentos. Quantas pessoas você conhece que tem, às vezes, a despensa abarrotada, as coisas estragam, nem utiliza e não consegue fazer diferente? Possivelmente ligada a um padrão de escassez. Mas se ela traz consciência, opa, isso pertence a um outro tempo, aqui agora é um outro momento, eu respeito a dor, eu respeito o que aconteceu com os meus avós, meus pais, bisavós, mas por amor a eles eu vou fazer algo bom e eu vou me conectar com a vida, com o fluir, com a prosperidade e não ficar parado, bloqueado, entende? Então, muitas vezes dentro de uma dinâmica, não se tem uma compreensão, mas se tem uma conexão da onde está alguns fios de ligações mentais e emocionais que nós estamos interligados. Então, como que a gente pode, simplesmente pelo fato de estarmos entrando em contato, estarmos conhecendo essa filosofia? Eu não quero que ninguém acredite no que eu estou falando, no que eu estou dizendo, mas busquem informação, vão buscar livros, vão buscar no próprio YouTube. Nós temos muitos materiais, muitas informações verdadeiras. Nós temos o Instituto Hellinger Brasil, onde tem a esposa do Bert Hellinger, que ainda é viva, a Sophie Hellinger, que ela ministra workshops, ela traz treinamentos e traz com toda a seriedade esse legado do mestre Bert Hellinger. Só que assim, não tem mágica, não tem magia, existe um despertar, uma conexão, uma responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas ações. Se eu quero ser livre, se eu quero expandir, se eu quero ficar bem, e eu olhar para o meu portal, que são os meus pais, e agradecer a oportunidade da vida, olhar para aqueles que vieram antes e falar, olha, por amor a vocês, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedida, eu vou ser amada, realizada, eu vou levar a voz de transformação, de ampliação e de cura por amor a cada um de vocês. E é isso que isso toca o coração das pessoas, porque isso é verdadeiro, porque isso é uma conexão, é o sim aos que vieram antes, é o sim à vida como ela é, como ela pode ser, e é o sim à evolução, à transformação, à ampliação. Qual é o chamado que algum padrão da sua família hoje te traz? Será que é para olhar e se transformar? A dor, meus queridos, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Nós não ficamos paralisados quando acontece um acidente, você vai lá, você bate o carro, você não fica lá. Nossa, por que será? Não sei o que. Se você se machucou, você vai para o pronto-socorro, se for necessário uma cirurgia, se for necessário uma reabilitação, uma fisioterapia, vai consertar o carro, vai tomar atitudes, ou seja, ninguém fica parado. Se achar que foi lesado e que não tiver um acordo, foi um acidente de trânsito com outro motorista, buscar meios jurídicos, mas ou seja, existem muitas ações, o que não dá é para ficar paralisado. E é isso que a filosofia das constelações nos trazem. Nós trazemos sintomas, nós trazemos conexões, e os sintomas são uma força profunda da alma em direção à cura, em direção à ampliação, em direção à transformação. Pois como nosso querido mentor, Dr. Antônio nos disse, nós estamos fadados à evolução, nós estamos destinados à evolução. E se a gente pegar os recursos, se a gente disser sim, e isso nos agregar, isso nos fortalecer, a vida pode ficar mais leve. Agora, se a gente ficar, peraí, questionando, julgando, analisando, peraí, eu tô fadada à evolução, mas pô, planeta Terra,
bem no pico da transição, as pessoas, é tanto estímulo, é tanta coisa, você fala uma coisa, o outro entende uma, é conflito, é dissoluções, é famílias se conflitando. O que é isso? Isso faz parte, não tem despertar da consciência sem mudança, sem responsabilidade, sem chacoalhar, sem transformar, não tem. Então, escolhemos estar aqui. Que recursos a gente tem? Primeiro que é olhar, peraí, olhar para essa família e falar, ó, obrigada por tudo, agora é comigo, agora eu vou fazer aqui algo bom, por amor, porque assim, diante dos nossos pais somos pequenos, diante dos nossos filhos somos grandes, e diante da vida, a vida ela tem a figura da mãe. O fluir na vida significa com o acolhimento, o aconchego da mãe. E aí, você tá brigando com a vida? Você tá com dificuldade da sua vida? Será que você, ao invés de aceitar o que você teve, como você teve, você tá questionando? O impulso de caminhar, andar, de desbravar, de conquistar, tem a ver com a força do pai. E aí, como que tá a sua conexão com o seu pai, com o seu portal? Não se trata de vivências ou experiências que aconteceram na sua vida. Se trata de fio de conexão, fio de ligação. Uma flor, ela não desabrocha para competir com outra flor. Simplesmente é o papel da flor desabrochar e trazer a sua beleza. E que veja quem tem olhos de ver. Que aprecie quem tem sentidos para perceber e sentir. Então, meu querido, minha querida, vá para a vida, agradeça a vida, seja a sua melhor versão, seja o seu melhor aliado, seja o antídoto para as toxicidades, para os venenos que foram permeados e que tiveram dentro do seu sistema. Não queira entender, mas se permita fluir, sentir, caminhar, prosperar, inovar. Você pode. Mestre Jesus não disse, não nos trouxe: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E nesse momento é hora de nós termos uma fé viva, uma fé verdadeira. A fé move montanhas. Que montanhas são essas? As montanhas internas dessa busca, dessa evolução, dessa ampliação. E quais são as montanhas que nós precisamos vencer dentro de nós? O orgulho, arrogância, achar que sabe de tudo, que a gente não precisa de ajuda. Aliás, isso é o Bert Hellinger, ele trouxe as ordens da ajuda. Vou pensar em como elaborar e trazer um pouquinho desse conceito para vocês aqui nos próximos vídeos. O que acontece? Não tem nenhum ser humano que não possa ajudar e ninguém que não precise receber ajuda. E como conceito dos estudos dele, aquele que não precisa de ajuda ou que acha que não precisa, ele fica só e definha. Ou seja, nós precisamos uns dos outros, mas quando nós estamos em ordem, quando nós respeitamos as leis naturais, ai, como a nossa vida fica mais leve, as coisas fluem. Não deixamos de ter problemas, de ter dificuldades, mas o olhar muda a direção. Então, um outro conceito que eu acho que é bem interessante, trazendo nesse contexto da constelação, nós olhamos de fora, como que tá dentro, como que tá essas conexões internas, fenomenológicas da pessoa. Muitas vezes a pessoa se vê como um coitado. E na verdade ela foi protegida e foi blindada e ficou sem energia, sem força. E aí quando ela sai, dá um passo atrás e fala: uau, ela tem esse olhar, ela tem esse despertar. Fala: opa, então agora eu vou ser protagonista da minha vida. O que é ser protagonista da minha vida? É
juntar os cacos, é olhar esse padrão, buscar recursos, é buscar conhecimento, é buscar tratamento espiritual, tratamento psíquico, psicológico, é buscar orientação financeira. Se eu não sei lidar com dinheiro, eu vou buscar, eu vou aprender. Opa, eu já vi que tem a ver o dinheiro com o pai, com as conexões, a vida com a mãe, o trabalho também tem conexão com a mãe. Opa, eu vou tratar de agradecer os meus pais, independente do que aconteceu, vou fazer algo bom e me colocar em movimento da vida. Eu não sou vítima, pelo contrário, eu sou protagonista. Eu sou ator principal da minha vida, então eu vou fazer esse negócio acontecer, ok? Quem é vítima busca aliados, busca culpados e joga a sua energia pelo ralo. Agora, o protagonista da sua história, da sua vida, ele vai buscar soluções, ele vai buscar recursos, ele vai buscar energia, bênçãos, amigos, aliados. Se conecta com o nosso Mestre Jesus e nós vamos que vamos. Então, que você, após essa reflexão, essa conexão, seja o protagonista da sua história, busque informações, orientações, cuidado com pseudoterapeutas, com ideias mirabolantes, mágicas, muito cuidado. O trabalho de transformação, de evolução, de leveza, ele é um trabalho verdadeiro, precisa ter disciplina, precisa ter respeito pelo próximo e por si mesmo, e precisa ter um olhar de adulto, porque somente os adultos conseguem se responsabilizar e ter atitudes construtivas. Se você age no modo criança, no modo padrões infantis que todos nós temos, acolha, se perceba e transforme, ok? Para essa semana, uma semana de chuvas de inspirações, conexões, que você desperte dentro de você a coragem de aceitar a sua vida e a sua história como ela é, como ela pode ser, que você tenha muito amor, mas um amor verdadeiro que te transforme, que te impulsione a florescer, a caminhar e principalmente não julgue, não critique, mas use a sua energia para respirar e te impulsionar. Eu vou fazer algo bom, que você faça algo bom com esse vídeo, com essas conexões. Assista mais vezes. Se você acha que esse conteúdo te orientou, te informou, compartilhe, comente e entre para agregar essa sintonia que expande e abençoa a cada um de nós que está disponível para essa sintonia. Uma semana de muito amor, de muitas bênçãos e conexões. Tchau, tchau!